Oi, ao vivo? Aos vivos! Bom dia pra você. Alô, galerinha do Terceirão. Alô, Enemzandos. Já dá pra sentir o cheirinho de Enem, né? Que é em novembro. Praticamente 2 meses e meio, tá certo? Uns 2 meses e meio. Alô, galera de Eliseu Martins. Alô, você aos vivos e a cores. Adriana. Laplace de Lineu, olha aí, deixa eu ver mais, alô Gabriel, alô galerinha ligado aqui no canal Educação, você que nos assiste pela plataforma, pelo YouTube, vai colocando aí os comentários, vai colocando aí as suas contribuições, as suas indagações, os seus questionamentos, as dúvidas de Boa na Lagoa. Olha, hoje é o segundo governo do GG. Se é o segundo é porque teve o primeiro, né? Esse professor é burro. Conta pra mãe dele aqui que ele é burro. É o segundo governo Vargas a apontar aspectos diferenciadores entre os principais projetos políticos e econômicos que se apresentava no Brasil lá naquele início da década de 1950, o nacionalismo do PTB e o entreguismo da UDN. Nós vamos ter uma tarefinha lá no final da aula, vamos ter uma tarefinha, e nós estamos discorrendo, narrando sobre essa fase da nossa história, denominada de República Liberal Populista, que é a nossa primeira experiência democrática. Perfeitinho? Olha um resumo aí do governo do meu amigo Dutra, que nós vimos na semana passada. Olha, ele havia participado do Estado Novo Varguista, tinha sido ministro da Guerra, primeiro tinha sido favorável ao Brasil se alinhar com o eixo, depois vai ser o comandante das tropas lá fora, e vai ser o candidato pelo PSD com apoio do GG. Com apoio do GG. Vai fazer um completo alinhamento com os Estados Unidos. Nós vimos essa temática na semana passada. Criou a Escola Superior de Guerra, aquele acordo militar com os Estados Unidos. Rompemos com a União Soviética e ainda colocamos o Partido Comunista na ilegalidade, galera de Eliseu. Aí veio aquela missão econômica, chamada Missão ABINC, de economistas, industriais e outros, fazer uma análise da economia brasileira. Primeira, vamos dizer assim, forma da política econômica do Dutra foi a abertura econômica, aquele festival de importações, principalmente de gêneros supérfluos, e depois o plano do governo com a intervenção às áreas de saúde, alimentação, transporte e energia. Está aí o Dutra recebendo o presidente dos Estados Unidos e depois o Brasil enviando o presidente para o ZEUA. Bacana? Olha os partidos, lembrar que esse partido aqui, galerinha, deixa eu pegar aqui a marra. Esse partido foi posto na ilegalidade. Foi posto na ilegalidade em 47. Então, ele está fora do páreo aí. Ele está fora do páreo. Aqui o principal vai ser a UDN, você tem que lembrar dela, o PSD e o partido do Vargas, que era o PTB. São, vamos dizer assim, os 3 principais partidos políticos aí nessa fase populista. De boa? Passando, tá aí, será que o GG estava de fora mesmo? Porque ele havia sido convidado a se retirar da presidência em 45. Mas ele disse a famosa frase que voltarei nos braços do povo. Ah, papai, esse Vargas era mala, né? Voltarei nos braços do povo. E a campanha dele, em 50, vai ser muito em cima disso, né?
Olha as eleições de 50, nós vamos ter 4 candidatos. De novo o brigadeiro Eduardo Gomes, de novo. De novo. E como eu disse, olha, eu acho que ele vacilou durante a campanha, porque ele disse que se ganhasse, iria eliminar, acabar o salário mínimo. O problema é que o candidato principal às eleições foi o criador do salário mínimo. Mas a ideia do brigadeiro Eduardo Gomes era um estado mínimo mesmo, sem o governo intervir na relação patrão-empregado. Era, mais uma vez, o brigadeiro, o candidato da UDN, haja vista que a UDN desconfiava de políticos populistas e, por isso, mais uma vez, apoiava um candidato de origem militar. O Cristiano Machado era o candidato do Dutra, mas vamos dizer que ele não empolga, ele não tinha carisma e vai ser abandonado a sua campanha pelos seus próprios correligionários. Parte deles decidiu foi apoiar o Vargas, porque associar sua imagem ao Vargas era positivo. Teve isso? Teve demais, velho. Teve demais. Olha aí o GG, ó. O Vargas é o candidato do PTB hostil. Mas o PSD não é o partido do presidente Dutra e do Cristiano Machado? Por isso que eu botei entre aspas, porque parte considerável do PSD saiu dali e disse, não, eu vou votar no GG. Ah, papai, voltarei nos braços do povo. Com um apoio importante, que foi o governador de São Paulo, que vai indicar o vice, e o Vargas vai ter maioria em São Paulo, notadamente, é um estado muito importante, e o Vargas costurou essa aliança para ter apoio de São Paulo. E o João Mangabeira, candidato do PSB, não vai ter muita expressividade de votos. Está aí o João Mangabeira, Partido Socialista no Brasil, lembrar que o Partido Comunista tinha sido posto na ilegalidade, bacaninha. Daí o Eduardo Gomes, olha aí, ó, o famoso Eduardo Gomes, ajude o Brasil votando no Brigadeiro. Ah, papai. Quem lembra do Plínio Salgado? O Plínio Salgado é aquele que queria ser um Benito Mussolini tupiniquim. Ele havia criado a Ação Integralista Brasileira, lembra da Ação Integralista Brasileira? E ele está aí apoiando a candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes. E aí o Cristiano Machado, candidato do Dutra, mas muitos, apesar desse discurso bem aqui, ó, muitos do PSD abandonaram a candidatura do Cristiano Machado e decidiram apoiar, foi o Getúlio Vargas. De boa? De boa na Lagoa, vamos passar. Tá aí, ó. O presidente Dutra, galerinha, assistindo o jogo no Maracanã. Lembrar que, vamos dizer assim, a Copa de 50 foi sediada no Brasil, e está aí o presidente Dutra, e o Maracanã foi uma das grandes obras, ele era uma espécie de ministro das obras do presidente Dutra, construiu a Via Dutra, construiu a usina de Paulo Afonso, construiu 4 mega estádios, então o homem tinha know-how de realizador. Mas a realidade é que a maioria dos políticos do PSD abandonou o Cristiano Machado. Então o nome cristianizar ficou sinônimo de traição política. Ah, como Jesus Cristo foi traído. E aí quem está voltando? Ó, ele voltará. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O retrato do velhinho faz a gente trabalhar. E ele dizia, voltarei nos braços do povo. O povo subirá comigo as escadas do Palácio do Catete. E o Vargas tinha esse discurso populista mesmo, de dizer que estava chegando com o povo. Vai subir ao Catete, o maior dos brasileiros, Getúlio Dornelles Vargas, castigo dos bandoleiros, cadeia dos criminosos, defensor dos marinheiros. Lembrar que quem acabou com o cangaço foi o Vargas, viu? Quem acabou com o cangaço foi o GG, década de 40.
Tá aí, a princesa Isabel libertou os escravos. Vargas libertará o povo brasileiro. É, galerinha. E aí você está vendo a campanha de deputados associando ao nome do Vargas, claro, isso dava muito voto. Visto isso, bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Então ele vinha com esse jeitão aí, essas bombachas gaúchas, esse jeitão de vovô do interior, afável, amigão das criancinhas. O Vargas era mala, né? Ele sabia o que é que o povo queria. Não assumam compromissos com políticos reacionários. Políticos reacionários era a UDN que ele estava falando. Era o Eduardo Gomes. Reacionário quer dizer conservador, contrário ao interesse do povo, na interpretação do Vargas. Ele voltará conduzido pelo povo. E aí a campanha do Vargas, olha aí, ó, se tornou a verdadeira romaria de políticos a São Borja, cidade dele no Rio Grande do Sul. Um beijamão dos políticos ao Vargas, associar sua imagem à do Vargas era conseguir votos, o apoio das massas, e o Vargas era um arrebatador de votos. Um diferencial foi que em São Paulo, o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, fez um acordo com o Vargas e disse: brother, eu vou votar em tu nessa, e São Paulo vai te apoiar nessa, e na próxima eleição, em 55, tu me apoia para presidente da República. Vamos fazer esse acordão? O Vargas não foi besta, disse: está fechado, velho. Está fechado. Inclusive o vice do Vargas era uma indicação do Partido Social Progressista, que era uma indicação do Adhemar de Barros, o Café Filho. Bacana? Vou passar. Lembrar que ele veio ao Piauí na campanha de 50, olha. Tá aqui o Vargas em Parnaíba, eu consigo umas fotografias de vez em quando, top, viu? Tá aqui o Vargas em Parnaíba, na campanha, aí em 1950, num comício, olha aí o comício em cima de um caminhãozinho. Depois ele veio para Teresina, olha aí o Vargas aqui em Teresina, ele já havia andado em Teresina em outra vez, aí está na Avenida Presidente Vargas, que nós vimos na semana passada, avenida hoje chamada Frei Serafim. Bacana? Visto isso, o Vargas teve quase a metade dos votos, o Eduardo Gomes teve a mesma quantidade de votos da eleição anterior, o Café Filho conseguiu se eleger para vice, era uma eleição diferente para vice e para presidente, mas foi mais dura, né? Deu para ver que foi mais dura. Aí, vamos dizer, o Vargas não conseguiu transferir todos os votos dele para o vice. Por acaso, o Eduardo Gomes e a UDN não queriam aceitar o resultado das eleições. Eles diziam que para poder assumir, o candidato tinha que ter 50% dos votos válidos e mais pelo menos um. E o Vargas não teve 50% mais um voto. Mas a Constituição não dizia isso, galerinha. A Constituição falava de uma maioria simples. Maioria simples. A UDN vai esbravejar, você vai ver já já. E como eu lhe disse, o Cristiano Machado foi abandonado pelos próprios correligionários. O presidente não conseguiu, vamos dizer assim, ter a votação que ele tinha na eleição anterior e não conseguiu passar esses votos para o Cristiano Machado. De boa? Tá aí, o Vargas vai ganhar no país. Veja que no Piauí ele perdeu as eleições para o Eduardo Gomes, né? Quem lembra, na aula anterior, o Eduardo Gomes já tinha ganhado aqui com a UDN no ano de 45. Está de novo ganhando, tendo maioria no Piauí, a UDN, de boa? Mas o Vargas consegue uma maioria estrondosa em vários estados brasileiros. Notadamente, o vice do Cristiano Machado era
um cara político do Maranhão. Por isso você está vendo o Maranhão aqui, alguns estados nortistas, dando maioria ao Cristiano Machado, mas não era suficiente, e já visto que ele só teve 20% dos votos. O vice dele era o Vitorino Freire. Vitorino Freire. Tá aí, o GG tá de volta. O GG tá de volta. Quem lembra, ó, ele já havia governado o país de 30 a 45. O GG já havia governado o país por 15 anos. E agora ele está de volta para um mandato que deveria ser de 5 anos. Quem era contra o Vargas? Primeiro, o jornalista Carlos Lacerda. Você vai ver eu falando o nome dele algumas vezes a partir da aula de hoje. E o Lacerda era ácido nas suas críticas ao Vargas e era, vamos dizer assim, um político que defendia um golpe, era um golpista. Ele dizia: não devemos deixar o senhor Getúlio ser candidato à presidência. Se ele o for, faremos de tudo para que ele não vença a eleição. Se ele vencer, faremos o possível para que ele não assuma a presidência. E se ele assumir, faremos o impossível para derrubar o Vargas do poder. Ele amava o Vargas, viu? Devia ser, viu? Amava o Vargas, viu? Carlos Lacerda, tribuna da imprensa. Também parte das Forças Armadas. Eu coloquei parte. Elas atreladas aos interesses norte-americanos aí, ó. Parte delas sonhava naquele início de Guerra Fria, que o Brasil continuasse fiel aos Estados Unidos. E parte das Forças Armadas sabia que o Vargas não iria se curvar aos norte-americanos como foi feito pelo Dutra. O Vargas não ia ser vassalo dos Estados Unidos como havia sido o Dutra. De boa? A grande imprensa. Que grande imprensa? O Jornal da Família Marinho, o Estadão, os diários associados do Assis Chateaubriand, a tribuna da imprensa do Lacerda, a TV Tupi, que tinha sido fundada no ano anterior. Então, essa grande imprensa todinha aí, ela odiava o GG, viu? E quem odiava também, olha, parte da classe média. Parte da classe média, ainda hoje, galerinha, odeia medidas populistas. E odeia as reformas e práticas que vão ao encontro do interesse da maioria, de melhorar o salário, de ampliar os direitos trabalhistas. A classe média odeia. Meu rei, deixa R$1 aí na tela para a galerinha fazer o print aí, ó. Ok, velho. Vamos lá. Então o Vargas está voltando à presidência. Se o Vargas está voltando, galerinha, está voltando as medidas estatizantes, das famosas estatais. Lembrar que ele já tinha feito de estatais a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Chesf, olha aí, vai nascer daqui a pouco a Petrobras e a Eletrobras, ó. Voltava o intervencionismo estatal, voltava o nacionalismo do Vargas. E o nacionalismo do Vargas é um nacionalismo econômico também, protecionista. Voltava o populismo e, claro, a aproximação com as massas urbanas. Voltava o discurso trabalhista do Vargas voltava a política de incentivo à indústria. Lembrar que o Dutra tinha feito a abertura econômica e foi péssima para a indústria brasileira. E com o Vargas vai voltar uma política de incentivo à indústria e depois com o Juscelino, né? E voltava a defesa das riquezas naturais. Exemplo disso daqui, ó, a famosa Petrobras e a Eletrobras. Então tá voltando isso tudo aí, ó. Ah, papai, tá voltando isso tudo. E aí tá o GG em um congresso aí do Partido Trabalhista. Haja vista, ele se dizia defensor dos trabalhadores. Mas lembre que agora o cenário político é outro.
Porque o Vargas havia comandado o país num período de ditadura. Agora não é mais ditadura. Agora é democracia. Tem oposição do Congresso, tem imprensa livre, tem manifestação de rua. O cenário hoje, esse cenário aí agora é outro, viu? É outro. Mas está aí, olha. Dito para o Palácio do Catete, é a festa com o Vargas voltando ao poder. A classe trabalhadora aí achava que seria, vamos dizer assim, a redenção dos trabalhadores brasileiros. Está aí o GG, assumirá hoje a presidência da República o senhor Getúlio Dornelles Vargas. Tcharam, tcharam. E voltava ao nacionalismo do Vargas, eu botei lá em cima, ó. Voltava a ter a valorização dos produtos made in Brasil. O Guaraná Antártica e a Soda Antártica, a Brahma Chopp. Lembrar que a Coca-Cola tinha entrado aqui no país na gestão anterior. E quem vai ser oposição ao Vargas ao longo do governo dele? Ó? O principal vai ser a UDN, o Partido dos Ricos, os ressentidos, os entreguistas. Era. A UDN era o Partido dos Ricos. Vai ter deputado aí que vai propor uma mudança na Constituição, defendendo que o voto de uma pessoa com curso superior deveria ser multiplicado 5 vezes. Ah, papai. Voltava com a força, parte das Forças Armadas, ligada aos Estados Unidos. Lembrar que nós estamos na Guerra Fria. A grande imprensa que eu já lhe citei, esses grupos midiáticos eram contra o GG, a burguesia nacional atrelada ao interesse norte-americano, principalmente. Mais uma vez, olha, a classe média urbana, que tem um preconceito com os pobres e odeia reformas sociais, e o governo dos Estados Unidos, haja vista que o governo norte-americano sempre odiou governos que têm um perfil nacionalista. E ter um perfil nacionalista é se fechar, é se proteger, vamos dizer assim, aos interesses imperialistas norte-americanos. Ora, papai. E o Vargas, eles sabiam que não seria subserviente, entreguista, vassalo, como o presidente Dutra havia sido. Perfeito? Aqui, ó. Política externa e política econômica. Deixa eu corrigir aqui, ó. É para ser política econômica. Política econômica. E externa também, né? Mas principalmente os interesses econômicos. Nós estamos na década de 50 e aí havia 2 projetos díspares, 2 projetos diferentes, completamente diferentes na realidade. Que era um projeto mais nacionalista, do PTB, e era o projeto mais entreguista, de entregar, viu, galerinha? Primeiro vamos para o projeto nacionalista. Eles se consideravam progressistas, eles defendiam o protecionismo econômico, falava da intervenção do Estado na economia, lembrar que o Dutra buscou não intervir na economia no início, de ter uma política estatal é com estatais, empresas do Estado. Vai ser anti-imperialista e vai ser visto pela UDN como se fosse comuna. Galera, isso daqui não é comunismo. A única coisa que o Vargas não era comunista. E o Partido Comunista está na ilegalidade, lembra? Mas eu estou lhe dizendo que essas medidas progressistas e protecionistas eram vistas como comuna por alguns. Agora eu vou para o outro lado. Ó. O outro lado, galerinha, é a UDN. A UDN é um partido mais conservador, politicamente conservador. E conservador à medida que não quer a ampliação da discussão dos interesses nacionais, acha que somente uma elite política pode resolver os problemas do país. Era defensora do liberalismo econômico,
de um Estado mínimo, deixa eu botar aqui, ó, Estado mínimo. O Estado liberal, da não intervenção do Estado na economia e nem a existência de estatais, vai ter um atrelamento aos interesses norte-americanos e, claro, vai ser visto como entreguista e capitalista nesse cenário de Guerra Fria, capitalismo, comunismo. Então está aí em discussão os projetos diferentes de adotar pelo país. Notadamente, você vai ver que o Vargas era esse daqui, ó. Ixi, Maria! O Vargas era esse modelo aqui que eu estou colocando para você, circulado pelo verdinho. De boa? Vou botar embaixo alguns elementos que o Vargas adotou e que os norte-americanos odiaram. Os Zé Uá odiaram, velho. Eu coloquei assim, ó, o Vargas vai entrar em rota de colisão com os Estados Unidos. Eita, rapaz. Primeiro, quando os norte-americanos solicitaram que o Brasil enviasse tropas para ajudar as tropas norte-americanas na guerra da Coreia. O Vargas disse, não, eu não tenho nada a ver com essa guerra aí, não. Eita, vai ter soldado brasileiro lá, não, viu? Ele disse mais ou menos isso. Foi. Tchananana. Tchananana. 2. O Vargas mandou ao Congresso uma proposta de uma lei limitando a remessa de lucro das empresas estrangeiras no Brasil. Eita, rapaz. De novo, mandou ao Congresso uma proposta de lei limitando a remessa de lucro das empresas estrangeiras no Brasil. Ixi, Maria. E esse verniz nacionalista do Vargas era interpretado como uma espécie de anti-americanocentrismo, viu? Era visto mais ou menos como isso, viu, galerinha? Então tá aí o cenário de o Vargas, daqui a pouco vai ser hostilizado. Se precisasse de real, de empréstimos do Fundo Monetário Internacional, só lembranças. Meu rei, deixa um real aí na tela, por favor. Ok. Alô, galerinha de Pajeú do Piauí. Bom dia, Pajeú, rapaz. Pajeú do Piauí, pertinho de Canto do Buriti. Enxergando Canto do Buriti. Deve ser uns 30 quilômetros de Pajeú para o canto. Ei, eu estou reafirmando aí, ó. Tivemos alguns choques do Brasil com os Estados Unidos. A lei de remessa de lucros, que o Vargas mandou ao Congresso. O nacionalismo do Vargas vai ser protecionista, daqui a pouco você vai ver a criação da Petrobras e da Eletrobras, e essas medidas estatizantes e monopolistas, os norte-americanos não vão gostar, claro. Desobedeceu ao chamado para a gente ir à guerra da Coreia, olha aí, os soldados... Nossos filhos não irão para a Coreia. E era cartaz que era publicado à época, viu? Teve discussão, muita discussão. De boa? Tio, sou Wagner. Bom dia, meu amigo Wagner. Tudo bem. Sou de Pindobaçu, na Bahia. Olha aí, Bahia... Eu conheço parte considerável da Bahia, meu amigo Wagner. Me diga qual é a região da Bahia que fica Pindobaçu. Pindobaçu. Fica perto de onde? Uma cidade grande, assim, de referência que eu possa ter assim, uma ideia. Eu conheço parte da Bahia, viu? Vamos lá. Vamos para a política econômica do GG. Para você melhor compreender isso. Primeiro, o nacionalismo do Vargas se fez presente na ideia de enviar ao Congresso uma lei de remessa de lucros, para que as empresas estrangeiras não mandassem todo o lucro que elas tivessem no Brasil. Vixe Maria! Ele criou o Banco Nacional de Desenvolvimento, hoje tem um E, porque hoje chama BNDES. Porque é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. De boa?
criou a Companhia Nacional de Motores para produzir motores made in Brasil e criou ali uma linha de financiamento para ir financiando a indústria Tupiniquim. Ah, papai! Ah, perto de Jacobina. Jacobina é a região centro-norte da Bahia. Jacobina tem uma faculdade de medicina. Eu tenho uma prima que faz medicina lá na cidade de Jacobina, na Bahia. O Piauí tem uma cidade homônima, Jacobina, fica pertinho de Paulistana, Jacobina do Piauí. Vai haver empréstimos à burguesia nacional, notadamente a ideia era potencializar o setor produtivo e industrial brasileiro, de boa, e o ministro da Fazenda do Vargas era o Horácio Laffer, daí o nome Plano Laffer, que é um plano quinquenal. Olha aí, ó. Lembrar que antes nós tínhamos tido o plano SALT. O plano SALT. De boa? Agora um plano quinquenal. Ok. De boa na lagoa. Olha, o plano Laffer, com as áreas de investimento, seria a indústria de base, a produção de energia e o setor de transportes. Daí, parte do que o Dutra já tinha feito de investimento e parte do que o Juscelino, o próximo presidente, vai fazer de investimentos. Indústria de base, produção de energia e setor de transporte. Quando foi em 53, começou uma discussão sobre o petróleo, sobre nacionalizar, sobre internacionalizar ou estatizar o petróleo. Eita discussão, meu amigo. Nós vamos fazer o que com o petróleo brasileiro? Nós vamos permitir que as empresas estrangeiras possam explorar o petróleo? É a primeira pergunta. Vamos permitir que as empresas brasileiras possam explorar o petróleo? Ou que o Estado o faça isso? Ah, meu parente, olha, o grupo Rockefeller dos Estados Unidos já havia comprado um prédio ao lado do Copacabana Palace. E eles começaram a fazer um lobby. O que é um lobby? É mandar um pouquinho de dólar para os deputados e senadores para poder eles aprovarem medidas favoráveis aos interesses dessa empresa. E a ideia era que o Congresso aprovasse a liberalização da exploração do setor de petróleo. Ah, meu amigo, o Vargas começou a alimentar uma campanha chamada O Petróleo é Nosso. E essa campanha vai ganhar o país, meus pimpolhos. Ela vai ganhar o país. E essa campanha ganha popularidade. E o Vargas, fortalecido, conseguiu o apoio no Congresso e vai ser criada a Petróleo do Brasil S.A., a Petrobras, que vai exercer o monopólio. Rapaz, os norte-americanos vão ficar irados. Isso foi em 53. No ano seguinte foi criada a Eletrobras. Olha, de novo, rapaz. São duas medidas nacionalistas, mas não apenas nacionalistas. São estatizantes. À medida que você está garantindo a exploração de dois setores importantes da economia por empresas do Estado, interpretava na época o governo que nós não tínhamos uma burguesia fortalecida ainda o suficiente para fazer investimento e criar a exploração do petróleo, da Eletrobras. Daí ser o Estado a empresa. E claro, os investidores externos ficaram indignados com o GG. Ah, papai! Principalmente por causa da Petrobras, o grupo da Esso, da Texac e da Shell, já tinha certeza da liberalização da exploração do petróleo brasileiro. Tinha gente que dizia, não, o Brasil não tem reserva de petróleo. Não, não vale nem a pena, melhor a gente trazer ele fora. Deixa R$1 de 1 minuto aí na tela, meu rei.
Beleza. Bom dia pra galera de Dom Inocêncio, rapaz. Alô, você de Dom Inocêncio, terra boa, terra maravilhosa. Dom Inocêncio, terra boa, viu? Galera de Dom Inocêncio já veio aqui no canal Educação. Galera do Terceirão já veio aqui no canal, viu? Deixa eu passar aqui. Olha aí a campanha O Petróleo é Nosso. Olha aqui, galera, olha. Luta contra o estatuto entreguista, contra a Standard Oil, que já havia comprado o prédio, que eu lhe disse agora há pouco, e em defesa do monopólio estatal. Olha aí, a campanha O Petróleo é Nosso, que ganhou muitos adeptos, né? Que ganhou muitos adeptos. Tá aí, olha, a Standard Oil, na certeza que iria ganhar o direito de explorar o petróleo no Brasil, e nessa convenção, magnífica vitória do povo. Está aqui um Brasil com um machadozão dizendo, não, vai ser estatal nosso. Lembrar que, olha, o Partido Comunista está na ilegalidade. Mesmo na ilegalidade, ele não deixou de atuar na clandestinidade. Ele abraça também a bandeira do petróleo é nosso. Está aí um filme com Emilinha Borba, sobre o petróleo é nosso. Ganhou, assim, uma notoriedade no país em várias camadas sociais, a valorização da ideia de nós termos uma empresa brasileira para explorar o petróleo. De boa? Olha a ideia dos entreguistas, olha. Amaral Peixoto, Assis Chateaubriand, olha aí, ó, a ideia de que os políticos da UDN eram entreguistas. Está aí o Vargas fazendo o sinal aí da inauguração da Petrobras. Quem copiou um gesto como se fosse a soberania nacional foi o Lula, quando ocorreu a descoberta do pré-sal, do petróleo na camada do pré-sal. Foi utilizado a mesma ideia, vai ser a redenção nacional, como se uma só empresa fosse suficiente para poder trazer a soberania brasileira. Então está aí o Vargas assinando a criação da Petrobras. Nós tivemos várias fases da Petrobras e hoje o símbolo da Petrobras é esse daqui. Essa que esteve envolvida em escândalos nos últimos anos aqui no país. De boa? Está aí o Vargas com as crianças, com os filhos, com as famílias. O Vargas com o governador das Minas Gerais. Olha aqui, ó. Daqui a pouco esse cara vai ser presidente da República. Ah, papai, era governador das Minas. Está aí o GG visitando o Juscelino. Está o GG, aí daqui a pouco vai nascer a reserva do Xingu, o Vargas com índios, para poder haver a discussão da construção de reservas indígenas. O Vargas com o seu ministro do Trabalho, esse cara aqui, ó, João Goulart, famoso Jango Livre, João Goulart, PTBista, ligado ao movimento dos trabalhadores, PTBista, gaúcho da fronteira. Beleza. Vamos para a questão social, ó. Nós temos um problema com a inflação alta, já tinha sido um problema desde a época do governo do Dutra. Nós vimos que o Dutra fez um arroxo salarial e aí, evidentemente, o custo de vida estava muito alto. Nós tivemos um movimento chamado Movimento Panela Vazia, ou seja, os trabalhadores estão passando fome, velho. Nós estamos com fome, brother. E passou a haver essa mega pressão da classe trabalhadora. Inclusive, ó, lembrar que lá na década de 30 e 40 era proibida as greves. Mas agora não é. A própria Constituição permitia, do Inocêncio. Então nós vamos ter grevezona. 300 mil paralisaram em São Paulo. Mais 100 mil paralisaram no Rio de Janeiro. É o trabalhador dizendo, brother, o nosso salário está ruim, está um salário de fome. Nós estamos torando-me seco.
Parando de seca. Aí o Vargas nomeou para ser o ministro do Trabalho o João Goulart, era um conterrâneo dele, era gaúcho, era o presidente do PTB, no Congresso Nacional, deputado federal, e ele tinha uma relação com os trabalhadores e o movimento sindical. A ideia era colocar uma pessoa que pudesse fazer um canal de diálogo aí com os trabalhadores, os sindicatos, diminuir a pressão do movimento trabalhista, diminuir a pressão dos trabalhadores e, claro, as greves. Aí o Jango propôs um aumento de 100% no salário mínimo. Galerinha, é como se o presidente da República pegasse o salário mínimo hoje de R$ 1.200, um pouquinho mais, e colocasse R$ 2.400. Ah, papai! Meu amigo, ia ter muita gente, ia dizer, presidente, I love you, eu te amo. Mas o empresariado, velho, os patrãozinhos iam ficar com muita raiva. Trabalhador, um salário mínimo, 2.400, tu é doido? Como é que eu vou pagar? Teve isso? Teve. Então, quando o presidente Vargas nomeou o Jango fez uma análise com a equipe econômica, com a equipe do governo, disse, olha, brother, eu acho que o melhor é a gente ver se consegue dar uma reparação salarial, haja visto que o poder de compra do salário mínimo está muito aquém. Meu amigo, a UDN, lembrar que a UDN é o partido de oposição. A UDN dizia, ele quer montar uma república sindicalista. Eita bagaceira! Já pensou se nesse cenário atual o presidente colocasse o salário mínimo de 1.200 para 2.400? Eu sei que os trabalhadores iriam amar a medida do governo. Iriam apoiar a medida do governo. Iriam dizer, I love you, tio. Ah, papai. Mas os empresários, não ia não, velho. Os caras iam ficar com raivinha. Eita, o tanto de prefeito que ia ficar com raiva. Meu amigo, deixa R$1 aí na tela, mestre. Ok. Um bom dia para o povo de Dom Inocêncio, rapaz. Dom Inocêncio. Lá tá quente, viu, galerinha? Lá tá seco e quente esses dias, viu? Muito seco e muito quente, rapaz. Região de Dom Inocêncio, São Raimundo. Eu acho que Jacobina, na Bahia, também tá do mesmo jeito. Secozão, caatinga braba seca e quente, rapaz. Quente. Esse período lá tá quente. Vou passar. Tá aí, olha quem veio começar a dizer que não aceitava essas medidas do governo. Já estava com raiva por causa da criação da Petrobras, e agora com essa proposta de aumento de 100%. Então teve o manifesto dos coronéis, olha aí, ó, parte das Forças Armadas, de boa. Eu te amo, Varguinhas, I love you, Varguinha. Mas nem todo mundo vai dizer da mesma forma, viu, velho?
Porque havia empresário que olhava pro Vargas e dizia, esse cara é um fera da gaita. Nós vamos dar um fatality nele, eu não estou gostando disso, não. O cara tá querendo quebrar nós, viu? Eita, rapaz. Então, olha que uma medida tomada pelo governo vai ser vista de forma completamente díspare. Haja vista você vê qual é a classe social que está sendo beneficiada e aquela que se sentia prejudicada. De boa? Mas o governo, mais uma vez, dava um reajuste no discurso, que era uma reparação do poder de compra do trabalhador. Na realidade, galerinha, o salário mínimo tinha sido criado em 43. E quando ele foi criado em 43, ele foi criado ao valor de $100. E foi. E aí ele tinha, com a inflação, ele tinha sido corroído. O poder de compra tinha caído. E agora a medida do governo é tentar, vamos dizer assim, reaver o poder de compra do salário mínimo. De boa? Deixa um realzinho um real aí na tela, velho. Deixa um real. Beleza, povo. Alô, povo de Jacobina, rapaz, em Pindobaçu, na Bahia. Alô, baianos, rapaz. Região centro-norte da Bahia. É região quente lá, viu? Quente. As conspirações contra o GG. Eu vou deixar para fazer a narrativa dessas conspirações no nosso retorno. 20 minutinhos, tia? Nós vamos para aqueles 20 minutinhos de intervalo. Nós vamos pegar um cafezinho com bolacha. Papai, café com bolacha é bom, tia. Nós vamos para aquele intervalozinho e a gente volta já para a parte 2 da aula de História com o meu amigo Getúlio Dornelles Vargas.